Eu que agradeço, presidente, vossa tolerância também. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero iniciar esse pronunciamento citando aqui um artigo do jornalista Luiz Nassif, jornalista, vou chamá-lo assim, também blogueiro Luiz Nassif, em um artigo dele esta semana que fala da criminalização das casas fora do eixo. Diz Luiz Nassif nesse artigo o seguinte, e faço minhas as palavras de Nassif: ser alvo simultaneamente do macartismo da direita e do acerto de contas da esquerda e da escandalização da velha mídia é desafio para gente grande. Nassif fala isso em um artigo em que faz, ousadamente, defendendo um grupo de jovens que se organizam há alguns anos por todos os cantos do país, literalmente, senador Paim, do Oiapoque ao Chuí. Esses jovens que se organizam em um movimento chamado Rede Fora do Eixo, esses jovens reinventaram a forma de fazer cultura e trouxeram protagonismo para grupos que faziam culturas e, como o próprio nome deles dizem, estavam fora do eixo de produção cultural de São Paulo, Rio de Janeiro, do eixo da grande indústria cultural. Mas esses jovens foram além da produção cultural. Recentemente, a principal referência desses jovens, e é isso que ele é, quando nós falamos da principal liderança política desses jovens, e é apenas isso que ele é. Pablo Capilé é apenas isto. É a principal referência política desses jovens, desse grupo que se organiza em torno da Casa Fora do Eixo. Ele não é esta figura que tentam criminalizar. Aliás, essa história de criminalizar, de tentar trazer uma figura para o centro e criminalizá-la e tentar criar dogmas em torno dela, é algo que os sistemas fazem sempre que surgem alguma organização antissistêmica. É tentar personalizar em torno de uma figura aquilo que é despersonalizado. Na verdade, o circuito fora do eixo, o que este movimento de jovens tenta e busca fazer em todo o país, é algo que é despersonalizado, mas que ultimamente, para ser criminalizado, tem tentado se personalizar em torno de uma figura, que é a sua referência política, esse jovem chamado Pablo Capilé. Diz o Luiz Nassif no seu artigo, publicado há 2 semanas, no seu blog: o amaldiçoado Capilé deu uma aula no Roda Viva, se referindo à entrevista de Pablo Capilé recentemente no programa Roda Viva. Vocês têm sua parcialidade, nós temos a nossa, se referindo a jornalistas da grande mídia. E aqui eu quero concordar mais uma vez também com o que disse o Nassif. A verdade o que é? A verdade, talvez, em uma democracia, seja a busca da soma de todas essas parcialidades. Da parcialidade que é dita pelo editorial de um grande jornal e pela parcialidade que é dita no Twitter do Fora do Eixo. Pelo que é dito por um blog que tem uma clara orientação política vinculado a alguma estrutura política que está vinculada aos governos, ou por algum instrumento de comunicação que tem uma clara orientação política de oposição aos governos. É essas parcialidades distintas e a síntese dela que podemos encontrar a verdade.
Ocorre que, e isso é denunciado também no artigo de Luiz Nassif, e aqui quero destacar, que existe muitos pontos em comum em uma técnica. Lamentavelmente, existe uma técnica que ao longo do tempo foi construída, abre aspas, pela direita, na desconstrução de reputações. Aliás, não é uma novidade, é desde o nazismo e muito antes dele, muito antes do nazismo, a máxima de Goebbels de contar uma mentira várias vezes até se tornar verdade, a técnica de destruir reputações, de passar reportagem só com uma versão, de não ouvir outro lado, de apresentar somente uma história, de deturpar fatos. Essa técnica é um ponto em comum, antes dito somente, abre aspas, na mídia de direita. Mas essa técnica tem sido encontrada também na chamada, abre aspas, mídia de esquerda. Pois bem, eu abri as revistas de circulação dessa semana, as revistas mais à direita e as chamadas mais à esquerda, elas em comum se juntam na criminalização desses jovens do circuito fora do eixo. Mas qual foi então o grande crime que eles cometeram? Talvez o grande crime que eles estejam cometendo no Brasil hoje seja o crime de não se deixarem ser tutelados, de não se deixarem ser dominados. O crime de ser livre, o crime de ter opinião própria. As jornadas de mobilizações, senhor presidente, de junho da juventude brasileira demonstraram um grande potencial de novas formas de organização. Eu já disse aqui outras vezes nessa tribuna, eu sou de uma geração de mobilização. Sou da terceira jornada de mobilizações de rua. Eu sou de uma geração que foi às ruas com bandeiras e com um partido político dirigindo. Mas nos últimos 50 anos, tivemos 4 gerações de mobilizações de rua. A minha geração, a de 20 anos atrás, tinha uma causa definida, tinha um partido político à frente e tinha bandeiras com cores claras. Mas eu não posso analisar esta geração de hoje, como já disse, com os valores da minha. Seria um pecado, inclusive, para mim, para a minha condição de historiador. O que se caracteriza por essa geração de hoje, estas que estiveram nas ruas em junho, é a rejeição dos partidos da ordem, aos movimentos sociais que foram se descaracterizando ao longo da história, que deram e que pensaram que com sua descaracterização ao longo da história poderiam abafar as formas de organização social. Ledo engano. As formas de organização social não se abafam, surgem e aparecem com novas formas de organização e mobilização social, como reapareceram como novas formas de organização e de mobilização social. As mobilizações que vimos agora em junho não tinham cartazes, não tinham, melhor dizendo, não tinham bandeiras, não tinha uma bandeira vermelha, não tinham 1 ou 2 bandeiras de partidos políticos, mas tinham vários cartazes, com reclamações concretas, e reclamações que, inclusive, reclames que nós temos, desses reclames, ouvir. Temos que, desses reclames, entender o que está sendo dito. Nesses cartazes, existiam várias reivindicações que outrora estavam em bandeiras, que não eram desfraudadas, mas que representavam claramente inclusão social, mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a mobilidade urbana. Tinham cartazes que diziam claramente quem eles eram. Saímos do Facebook, diziam algum desses cartazes. Talvez esses dizeres tinham sido um dos que mais explicavam o sentido daquelas manifestações. Jovens que estavam interligados pelas redes sociais, se articularam pelas redes e foram para as ruas para reivindicar direitos
concretos, materiais, não mais nas redes sociais, mas na rua concreta, na rua. Alguns desses jovens vieram aqui antes, e eu até reclamava para eles, a reivindicação, o abaixo-assinado virtual não resolve, tem que estar na rua. Eles me responderam depois, dizendo que aquele abaixo-assinado virtual que eles antes traziam, poderia representar mobilização de rua concreta. E eles me responderam e mostraram que eu estava errado. Mostraram que o que é virtual pode se transformar em concreto e real. E foi o que nós vimos, a partir das mobilizações de junho. São esses jovens, materiais, concretos, de carne e osso, não mais virtuais, que compõem a rede Fora do Eixo. Jovens que se organizam de maneiras diferentes, de maneiras alternativas, ousadas. Desafiam o entendimento da mídia tradicional e dos políticos tradicionais. Desafiam o entendimento dos políticos tradicionais, dos partidos tradicionais, dos movimentos sociais tradicionais, deste parlamento, do Supremo Tribunal Federal, da Presidência da República, do Palácio do Planalto, da Praça dos Três Poderes, enfim, de todos os poderes constituídos. Eles desafiam o entendimento sobre comunicação, sobre cultura digital, porque são vítimas da grande mídia. São vítimas, na verdade, de todas as mídias. É um pecado falar somente em grande mídia, mas são vítimas de todas as mídias que se organizam. São vítimas de um modelo que só consegue entender um modelo baseado na linha de produção e distribuição voltada para o lucro. Esses jovens que eu conheci, com o seu circuito e com sua mobilização organizados no meu estado do Amapá, não compreendem a lógica do lucro, não compreendem a lógica da organização vertical. Eles falam para nós de uma outra lógica de organização, da horizontalidade da organização. Não é de ter chefe, não é de ter comando, mas é de todos se comandarem. Lembram, inclusive, uma experiência que nós conhecemos do México, da Frente Zapatista e do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Um mandamento do subcomandante Marcos de mandar obedecendo, de obedecer mandando, de todos obedecerem, de mandar obedecendo. Um mandamento de que o comando pode ser horizontalizado e não verticalizado. Talvez essa forma diferente, como sempre o diferente é revolucionário, talvez isto motive os ataques ao coletivo Fora do Eixo de todos os lados. Da esquerda tradicional, porque não entende essa forma de organização, e talvez, e sem dúvida, dos setores mais conservadores, mais à direita. Porque este, por excelência, se opõe a tudo que é novo, a tudo que é revolucionário, a tudo que representa inovação. E por isso que estes estejam sendo criminalizados. É a criminalização de uma juventude que em seu cotidiano milita nas redes, mas toda vez que são chamados às ruas, quando menos se espera, como nós vimos em junho, e como estamos continuando a ver, podem ir às ruas. E não se engane, quando menos esperarmos, nas ruas eles estarão novamente. O Brasil hoje é um país que exporta tecnologias sociais a partir do campo da cultura. Um exemplo, vindo do circuito Fora do Eixo, é o Cultura Viva Comunitária. Esses movimentos, a partir do Fora do Eixo, estão reinventando novas economias, novas formas de comunicação, novas formas de fazer política e de enxergar processos de formação. O que existe? Existe um movimento para tentar criminalizar o uso de recurso público por parte dos movimentos sociais. É verdade, mas se esquece às vezes de falar uma vírgula do montante de recurso que é destinado para pagamento e amortizações da dívida pública brasileira. Essa dívida pública que enche o bolso de banqueiros e de rentistas. Fala dos recursos que são acessados pelo circuito Fora do Eixo. São acessados para projetos culturais e para projetos sociais, que têm melhorado a vida de milhões de jovens, de milhares de jovens, e tem incluído socialmente milhares de jovens.
É importante nós entendermos o que a Rede Fora do Eixo defende. Eles acessam esses recursos públicos disponíveis através de editais e concursos. Acessam e desenvolveram tecnologias de acessar recursos que estão disponibilizados para todos. E eles participam desses concursos, concorrem como tantos os outros e acessam democraticamente como todos os outros. Defende, desde os seus primórdios, que políticas públicas para a cultura e para a comunicação são fundamentais para o processo de desenvolvimento sustentável do país. Defende a Rede Fora do Eixo que municípios, estados e União possuem responsabilidades no que se refere a essas políticas, tal como propõe o Sistema Nacional de Cultura, compilado a partir da ampla participação da sociedade civil durante o período de 2003 a 2009. Defende também a aprovação da proposta de emenda constitucional 150, que garante 2% de recursos da União e 1% do Estado e 0,5% do município, assim como defendem o projeto de lei 6722 de 2010, que cria o Procultura. Ora, a pergunta a se fazer aqui, senhor presidente, é onde está o crime ou a incoerência desses jovens? O Estado brasileiro tem sido campeão nas políticas de isenção fiscal a diversos campos. E está procurando se criminalizar jovens que acessam recursos da cultura e que tentam fazer a inclusão cultural daqueles setores que, historicamente, são excluídos da cultura. Muitos aqui saudaram a aprovação, a sanção ainda há pouco, do que aqui no Senado ficou conhecido como PLS 129, e agora se tornou a lei que instituiu o novo sistema de gestão coletiva do direito autoral, que reformou o sistema de gestão coletiva do ECAD, a partir da comissão parlamentar de inquérito que eu presidi, que investigou os desmandos do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Talvez poucos saibam ou tenham notado ou lembrado, que eu já falei aqui nessa tribuna, que a CPI do ECAD só ocorreu porque quem primeiro demandou essa proposta de CPI para nós foi o Circuito Fora do Eixo. Talvez poucos saibam que, na eleição de 2010, o Circuito Fora do Eixo procurou candidatos por todo o país para apresentar uma pauta, candidatos de diferentes partidos políticos, para apresentar uma pauta específica da cultura. E procurou dialogar com diferentes partidos políticos, sejam eles quais forem. Lamentavelmente, como disse Pablo Capilé, na entrevista ao Roda Viva, não são todos os partidos políticos que estabelecem, que estão dispostos a estabelecer o diálogo com o circuito, com os movimentos sociais e com o Circuito Fora do Eixo. Meu querido, caríssimo senador Wellington Dias, tenho o maior prazer em ouvir vossa parte. Eu agradeço a Vossa Excelência, quero aqui parabenizar pela forma corajosa com que defende, creio, não apenas do ponto de vista dos direitos humanos, mas do tratamento a ser dado pelas autoridades. Eu tive a oportunidade, eu queria que lhe dê um depoimento, numa determinada situação na minha vida, de visitar um acampamento, de grupos de jovens. E eram grupos, de várias tendências, hip hop, skateiros, grafiteiros e de outras atividades culturais, esportistas, enfim. E ali eu pude perceber, nos depoimentos que fizeram, foi bonito, porque era numa região afastada da cidade, eles fizeram um pacto naquele dia, porque tem disputa entre os vários grupos, e eu pude perceber um sentimento muito forte naquele instante contra as autoridades, contra a acumulação de riqueza sem limites, contra, enfim, uma série de coisas da nossa sociedade. Então, o que eu quero aqui dizer a Vossa Excelência é que ali fizemos uma pactuação e isso resultou em produção de trabalhos maravilhosos, de trabalhos da melhor qualidade. Eles passaram a ter, na região do Parque Piauí, na cidade de Teresina, uma escola onde, como governador, eu repassava recursos, prestavam conta da forma mais ordeira que pudesse imaginar,
E eu pude perceber também como grande era o preconceito, não é, da sociedade em relação àqueles grupos. Então eu quero aqui dizer que é preciso a gente atualizar. Eu acho que o verdadeiro sentido da palavra marginalidade é exatamente esse, de empurrar para a margem, não deixar ir na corrente, ir no rumo adequado. Eu me lembrei muito de uma passagem na vinda do padre, aliás, do nosso Papa Francisco, quando ali ele é questionado sobre a posição da igreja em relação a homossexuais. E ele diz exatamente isso, não é, que tem que ser recebido de braços abertos, que não pode a sociedade empurrar essas pessoas, não é, para uma linha marginal, para uma linha fora do normal, porque isso gera a conflitos muito intensos e a própria sociedade muitas vezes não entende essas reações. Então eu devo aqui ressalvar uma coisa. De todos os movimentos eu dizia isso para eles, uma das coisas que eu chamo a atenção é de não ter um culto à violência. Eu acho que isso nem faz bem a determinados segmentos e nem faz bem à sociedade. Ali naquele instante, eles mesmos colocavam nos depoimentos, eu me lembrava ainda da minha fase muito jovem no regime militar, quando a gente ouvia os discursos da companheirada, eu fui preso não sei quantas vezes, eu peguei tantas pancadas da polícia, ou seja, aquilo como algo de herói, algo heróico, algo muito forte. Então eu compreendo esse lado da juventude. De um lado, repudio essa forma de violência, acho que a gente está precisando mudar muito nosso sistema de segurança, é muito despreparado, a gente ainda não saiu da época da ditadura militar, de um regime plenamente militar para um regime civil, e isso tem que avançar, mas eu percebo também que é preciso a gente ter aí um diálogo exatamente para também não empurrar para movimentos mais de linha violenta. Eu acho que esse é o caminho mais adequado. Eu tenho conversado com lideranças do nosso governo nessa direção e é isso que eu defendo lá no meu... Eu me lembro, lá a gente criou uma área para cuidar de situações nessa área social, nessa área complexa, em diferentes áreas, dentre elas na área da segurança. E isso deu um efeito muito positivo. Então eu queria aqui parabenizar a Vossa Excelência pela forma corajosa, não é, com que traz esse tema, e eu acho que é preciso que a gente dê passos para evitar, não é, que a gente tenha uma sociedade, não é, completamente fora do eixo, não é? Porque a outra parte da sociedade assim o fez, o empurrou para cada vez mais fora do eixo. Muito obrigado. Senador Wellington, incorporo a parte de Vossa Excelência e Vossa Excelência, como eu, viemos do movimento da luta social. Sabemos o significado da luta social e sabemos que toda luta social e que a luta social por excelência é uma luta antissistêmica. Quem preside a sessão hoje é um líder operário. Nós sabemos que todos aqueles que vêm da luta social padecem de sofrer a retaliação do sistema quando empreendem estar do lado da luta social. Pois bem, meu querido senador Paulo Paim, é o que padece, é o que vive hoje esses jovens do circuito fora do eixo. Eles são antissistêmicos. E o que pedir de jovens, o que pedir da juventude, se não ser por excelência antissistêmico? Um jovem que não for antissistêmico, envelheceu antes do tempo. Então, por excelência, um jovem tem que ser primeiro... Veja que o Papa disse mais ou menos isso. Essa palavra, essas frases, ai do jovem que não for rebelde. Ai do jovem que não for rebelde. Então, esse é o sentido da juventude. E é isso que nós temos que ouvir da juventude. O que nós estamos vendo e sentindo concretamente nas mobilizações, o que nós estamos vendo agora, é uma ofensiva contrária ao que esses jovens organizados têm buscado. Uma ofensiva por parte de todos os setores, dos setores conservadores, mais tradicionais, que sempre estão no sistema
que sempre participaram, estão nas estruturas do sistema, que se opõem a qualquer mudança desde sempre, e dos setores que sancionalmente, por circunstância, estão nas estruturas e que têm um pavor enorme de que existam mudanças das estruturas. E estamos vendo uma tentativa, uma tentativa clara de tutelar. Esta foi a ideia que foi frustrada em relação a esse movimento de jovens. Alguns tentaram tutelar este movimento de jovens. Alguns tentaram impedir a autonomia desse movimento de jovens. Como não se conseguiu impedir a autonomia, como não se conseguiu a cooptação, então se busca a destruição. Como é nosso dever como agente político. A luta política é sempre, é o dizer do Shakespeare, sempre existem dois lados, e na luta política, mais do que nunca, existem dois lados, e nós, como agentes políticos, temos que ter dois lados. É meu dever, como agente político, me solidarizar aqui e apresentar minha total solidariedade a esses jovens que, literalmente, não se vendem, não se rendem e, como toda a juventude, estão na luta para fazer o amanhã contra o sistema.